Eu quero ler Apocalipse 19:10. Apocalipse 19:10. O texto diz, a última frase: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Diga comigo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Levanta a mão direita e diga: Espírito Santo, me revela a tua palavra. Muda minha mente, muda meu coração, muda meu espírito, muda minha alma. Em nome de Jesus, amém. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou o espírito de profecia. O espírito de profecia dá testemunho de Jesus. Profetizar não é algo que igrejas místicas fazem. Profetizar é a atividade espiritual mais importante da igreja. Já soltei uma bomba aqui. Diga comigo, profetizar é a atividade espiritual mais importante da igreja. A igreja que não flui no profético, ela está vazia de Deus e vazia de propósito. 1 Coríntios capítulo 14. Vou mostrar o quão sério é o que eu acabei de falar. Então, olha só, o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. E agora diz, seguir o amor. Diga comigo, seguir o amor. Seguir o amor é alguém, não é? O amor é Deus. E o amor não é um dom. Diga comigo, o amor não é um dom. O amor é fruto do Espírito. E o amor é Deus. Se amor fosse dom, a gente estaria lascado, sabe por quê? Porque eu posso dizer assim, Deus não me deu o dom do amor, então não amo ninguém. Então quem concorda que não é um dom? Amor é Deus, e todo mundo que tem Deus, ele tem o fruto do Espírito, que é amor. Fez sentido para você? Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de... Então, Paulo está dizendo que tem que buscar os dons com zelo. Você sabia que todo cristão devia estar buscando ser usado por Deus através dos dons espirituais? Quantos sabem quantos dons espirituais o Espírito Santo nos deu? Quem sabe? Quem não sabe, melhor, vamos lá. Quem não sabe, quer saber? São 9. Quem sabe os 9 de memória, levanta a mão. Quem não sabe os 9 de memória, levanta a mão. Quem não sabe nada, não sabe nem onde está, que está acontecendo, levanta a mão. Vamos lá, de novo. Quem não sabe de cor os 9 dons do Espírito Santo, levanta a mão. Ok, a culpa é minha. Eu vou ensinar então vocês hoje. Buscai com zelo o quê? O que tem que buscar com zelo? Vocês estão comigo, crente? Minha voz está chegando aí atrás? Então vamos lá. Dá uma sacudida no irmão do lado. Fala assim, acorda, varão. Acorda, varão. Aprende. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou mostrar para vocês então os 9 dons, e você vai anotar os 9 dons que você precisa buscar com zelo. As pessoas não sabem nem os dons. Então, como é que vai buscar com zelo se a gente nem sabe quais são os dons que estão disponíveis para a gente buscar? Ok? Verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, minha vontade é a mesma. Quase todo mundo levantou a mão aqui dizendo que são ignorantes quanto aos dons espirituais. E a culpa é minha, não é de vocês. Mas eu estou aqui para ensinar, amém? Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. Aqui ele está dando uma aulinha dizendo assim, ó, ninguém que é cheio do Espírito Santo diz que Jesus é um nome maldito, tá bom? Ou amaldiçoa o nome de Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quem diz aqui o Senhor, diga comigo, o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida.
Se você está convencido disso, é porque o Espírito Santo te convenceu. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o... E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o... Então, diga comigo, 9 dons, 5 ministérios. Então, o texto fala, há diversidade de dons e há diversidade de ministérios. Quantos dons? Quantos ministérios? Quem lembra dos 5 ministérios? Então, fecha a mão assim, mostra o punho, põe um polegar e diga apóstolo. O apóstolo, olha só, ele toca todos os ministérios. Diga comigo, o apóstolo flui em todos os ministérios e cobre todos os ministérios. Diga assim, profeta, porque assim diz o Senhor. Coloca os 3 dedos assim, evangelista, porque é o que vai mais longe buscar as almas. Anelar, dedo do pastor, porque é o dedo da aliança com a igreja e a veia do coração. Mestre, porque é o que vai mais longe, mais profundo, dentro do teu ouvido. Quem aprendeu os 5 ministérios? Então o texto está dizendo que existe quantos ministérios? E quantos dons? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos ao 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para que servem os dons espirituais? Diga comigo, para ser útil. Para edificar a outros. Quem quer ser usado para edificar outros? Então, quem quer precisa buscar com zelo os dons espirituais. Mas principalmente o de profecia, muito bem. Porque agora começa, hein? Quem estiver anotando aí, anota hoje a aula dos 9 dons. Eu não vou falar de todos, vou falar o de profetizar, mas você tem que saber que existe 9. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Então, número 1, coloca aí palavra de sabedoria. Anota aí. E outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, ou palavra de ciência, depende da versão. Número 2, então, palavra de conhecimento. E outro pelo mesmo Espírito, a fé. Esse fé não é fé salvadora, é um dom para servir. Aí eu vou explicar outro dia sobre como que é o dom de fé que serve a outros. E outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Digam comigo, dons de curar. E outro, a operação de maravilhas. Diga comigo, maravilhas. E a outro, profecia, número 6. E a outro, dom de discernir espíritos, número 7. E a outro, variedade de línguas, número 8. E a outro, interpretação de línguas, número... Tem igreja que não flui nenhum desses. E Deus disse, eu dei o Espírito Santo, cheio de dons, para servir uns aos outros. Quem já viu Deus me usar aqui com palavra de conhecimento? Eu nem sei o que é isso, apóstolo. É pregação? Não. Palavra de conhecimento é quando Deus mostra um conhecimento a respeito de alguém que era impossível a pessoa saber. Então, quando Deus mostra um nome, mostra um CPF, ou mostra um acontecimento, ou mostra algo que está acontecendo, ou mostra uma situação da pessoa que era impossível isso ter chegado ao meu cérebro por qualquer meio, eu não vi na internet, ninguém falou para mim, você nunca me contou, nunca nem te conheço, nunca nem te vi, mas Deus, eu tenho um conhecimento a respeito da sua vida. Isso é palavra de... Quando Jesus disse, você, mulher, teve 5 maridos e o que tem agora não é seu. Isso é uma palavra de conhecimento. Amém? Vamos para o 14, então, agora o capítulo 14. Que nós temos que procurar com zelo quais dons? Diga comigo, os 9 dons. Mas sobre todos os dons, qual é o mais importante que nós temos que buscar? E tem que buscar de qualquer jeito ou com zelo? Com zelo. O dom mais importante é o dom de profetizar. E por isso que Deus está me levantando como um apóstolo sobre a nação brasileira, para trazer uma restauração do evangelho sobrenatural e trazer uma base bíblica espiritual para que a igreja volte a ser uma igreja profética. Então nós já vimos que principalmente o dom
de profetizar. Agora, qual é, olha o que eu vou te falar, a primeira manifestação que prova que o Espírito Santo foi derramado num lugar? Isso está em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, verso, acho que é o 28, vê se é o 28. Ou é o 20, vamos lá. Isso, 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a... E vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Primeira reação de alguém que é cheio do Espírito Santo, profetiza. Vocês não estão gostando da palavra de hoje, eu acho. Estão gostando? Está aprendendo alguma coisa? Então, como pode ser que um crente que se diz maduro, que se diz 10 anos na igreja, não profetiza, não flui em profecia, não entende a profecia, sendo que é o dom que nós mais devemos buscar, o Espírito de Jesus, né? Nós vamos lá, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, buscai com zelo o dom de profecia, e o dia que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela profetizará. Por que é tão importante o espírito da profecia, pastor? Por que é tão importante profetizar? E eu sei que muita gente tem medo de profecia, porque o Brasil, infelizmente, inundou de falso profeta e falsa profecia e profetada e Jezabel, mas nós estamos aqui para restaurar a profecia sã, a profecia ungida, a profecia real, direto do céu, baseada na palavra de Deus. Amém? Vou fazer o mesmo exemplo que eu dei esses dias atrás. Alguém tem 2 notas iguais aí, de R$20, R$50? 2 notas, eu preciso. Rápido. Se vai ser só uma, aí a gente puxa um daqui, outro de lá. Aí. Mas eu vou precisar de uma igual. Tem 2 iguais? Ok. Então tem 2 notas de $20 aqui. Quem aqui já recebeu uma nota falsa alguma vez? Já viu uma nota falsa? Sim? Sim? Ok. É muito ruim, não é? Quem tinha comércio aqui recebeu nota falsa no comércio? É muito ruim. Nós tivemos comércio lá na Espanha, é muito ruim. Pergunta. Eu descobri que essa nota aqui é falsa. A partir de agora eu vou rasgar a outra também, porque eu não quero saber nunca mais de nota de $20. É inteligente? Vou pegar toda nota de $20 que aparecer na minha vida, eu vou rasgar, porque eu não suportei ter encontrado uma falsa. Faz sentido? Isso não é falta de inteligência? Ignorância? Burrice? Então diga comigo, porque eu encontrei um falso profeta, não significa que não tenha verdadeiros profetas. E diga comigo, só existe falso profeta porque existem verdadeiros profetas. Agora, preste muita atenção no que eu vou te falar. A gente não precisa ficar estudando 10 dias sobre os falsos profetas. Se nós compreendermos a verdadeira profecia e o verdadeiro profeta, no momento que você se depara com um falso profeta, você já sabe. No momento que você se depara com uma falsa profecia, você já está blindado. Pergunta, é melhor eu estudar como é uma nota verdadeira ou estudar todas as falsas? Se eu estudo uma verdadeira, eu estudo ela bem, eu sei que qualquer uma que não tiver exatamente tudo que está na verdadeira, o que eu vou fazer? Rejeitar. Agora, você imagina se eu tivesse que estudar todas as falsas? Cada um fez numa máquina diferente, cada um usou um papel diferente, cada um usou uma impressora diferente, sei lá, cada um fez de um jeito. Eu não preciso estudar todas as falsas, basta eu saber como é a verdadeira. Então, qual que é o plano do diabo? O plano do diabo
é destruir a profecia na igreja, destruir os profetas na igreja. O diabo, ele tem pavor da profecia, ele tem pavor dos profetas, e o diabo o que quer é que você fique numa igreja onde tem uma palavra, mamão com açúcar, pipoquinha, e você seja entretido a vida inteira, enquanto Deus o que Ele quer é que você esteja num ambiente profético, onde as palavras proféticas são liberadas e as coisas aconteçam na sua vida. Diga comigo, o profético dá direção pessoal e ministerial. Diga comigo, profecia conecta o crente com a vontade de Deus. 1 Timóteo 1,18, olha o que diz. 1 Timóteo 1,18. Esse aqui é o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Só lembrando que aqui que Paulo pregava muito paternidade, tá? Quem já me viu falar alguém aqui, meu filho? Eu chamo vocês assim, não sei não. Aprendi com a Bíblia, tá? Este mandamento te dou, meu filho, que segundo as profecias que houve acerca de ti, combata nelas o bom combate. Segundo as profecias que houve acerca de ti, combata ou milites por elas, boa milícia. Esse texto é extraordinário porque ele está me dizendo duas coisas. Uma, que Deus vai liberar palavras proféticas sobre a sua vida, mas não basta você receber uma palavra profética sobre a sua vida. Você precisa lutar, militar, combater para alcançar as palavras proféticas que estão sobre a sua vida. Quem entendeu? Então, Paulo ensinou o seu filho Timóteo, espiritual, não era filho genético, biológico, falou, filho, peleja, lute, corra atrás das palavras proféticas que você recebeu sobre a sua vida. Então, essas palavras proféticas, elas dão o rumo da nossa vida. Quem não está seguindo o rumo profético da sua vida, está seguindo o rumo de qualquer louco que te deu uma direção no Instagram. Não expliquei bem. Eu quero que você faça essa análise da tua vida. Você sabe para onde você está indo, o que você vai alcançar, e baseado em quê? Se você não sabe, você já imaginou o tanto de tempo que você está perdendo? É por isso que você precisa ser pastoreado por um homem de Deus que seja profeta. Quando Jesus ele ia começar o ministério dele, ele podia ter procurado vários grupos para respaldar o ministério dele. Então, Jesus já sabia que ele queria ser um homem de Deus. Ele podia ter procurado, por exemplo, Caifás, o sacerdote. Podia ter chegado lá no sacerdote e falado, olha, o que eu preciso fazer para me tornar um discípulo seu? E pregar aqui, pregar no templo, e tal. Jesus poderia ter procurado os fariseus eram muito poderosos naquela época. Ele podia, inclusive, procurar os saduceus, que além de ser um grupo religioso muito forte, eram eles que comandavam o templo, e eles eram mais ricos do que os fariseus. Só que eles não acreditavam em anjo, nem em ressurreição, nem nada disso. Mas eles poderiam guiar Jesus. Jesus poderia ter procurado os herodianos, que os herodianos eram aqueles judeus amigos de Roma, que gostavam de Roma pelo dinheiro que eles ganhavam com Roma, e não estava nem aí para a religião. Eles só falavam assim, sim, a gente é crente, mas o que a gente gosta mesmo é de ganhar dinheiro com Roma.
Os herodianos iam ajudar Jesus. Mas não. Sabe onde Jesus foi parar? Jesus foi parar lá no Jordão. Porque lá estava um profeta. Assegure-se de que você está sendo pastoreado por um profeta. E sabe o que aconteceu? Se Jesus fosse pastoreado pelos herodianos, se o pastor de Jesus fosse coach, ele ia chegar assim, eu quero vencer na vida, o que eu faço? Se o pastor dele fosse coach, ele ia falar assim, o que você sabe fazer na vida? Não, eu sou carpinteiro. Então, com os meus métodos e os meus ensinamentos, você vai ser o carpinteiro mais milionário da Judéia. Mas Jesus procurou um coach para pastorear ele? Ele procurou o quê? E o profeta, quando viu ele, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela frase, ele resumiu a vida de Jesus, de que ele seria o sacrifício perfeito para a humanidade, que ele era o Filho de Deus e que ele não era apto para desatar as sandálias dos seus pés, e toda a identidade de Cristo foi liberada naquele momento, e no momento que João Batista batizou ele, o Espírito Santo veio sobre Jesus, ungindo ele, enchendo ele de poder, e a voz veio do céu, este é meu Filho amado, e quem me comprazo. Quem está te guiando? Quem está te guiando? A palavra de Deus diz lá em Provérbios que sem profecia o povo perece. Pergunte para mim, apóstolo, para que serve a profecia? Ela dá testemunho. 1 Coríntios 14, versículo 3. Olha para que serve a profecia. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação. Olha só. Exortação e consolação. Diga comigo, a profecia edifica, exorta e consola. Você já viu que quando às vezes a gente vai profetizar alguém, a pessoa começa a chorar? Porque ela está sendo consolada. Vocês foram consolados com a palavra profética? Então, eu não sei de nada, mas eu sinto que a profecia que Deus me usou para edificar, para consolar e para direcionar. Porque eu vi, vocês de fato estavam de joelho orando assim, em casa alguma vez, pedindo a Deus confirmação. E aí Deus falou, olha, vocês estão no lugar certo, então já deu direção. Deus está preparando vocês, não se preocupe, não chores, eu estou contigo. Olha que palavra. Então ela edifica, ela exorta, a palavra exortar aí é animar no grego, tá? Só em português que exortar significa meio que repreender, é animar. E depois, consolar. É importante ou não é a profecia? Agora eu vou levar vocês bem profundo. Vou levar vocês bem profundo. Amós 3:7. Certamente, vamos ler juntos lá no telão, no 3. 1, 2, 3. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes os seus segredos. Quantas coisas Deus faz sem o profeta? Nenhuma. Então, lugar onde não tem profeta, Deus não está fazendo nada. Quantas coisas Deus faz sem o profeta? Então, lugar onde não tem profeta, Deus não está fazendo? Tem lugar que você vai, irmão, e volta lá, 20 anos depois, está igual.
o mesmo ventilador, o mesmo microfone, o mesmo presbítero, a mesma diaconisa, os mesmos 4 irmãos da oração, o mesmo envelope encardido, a mesma cordinha preta do banheiro, da descarga. Mas vai passar 20 anos e não aconteceu nada, porque Deus só faz alguma coisa se primeiro Ele revelar o seu segredo aos seus servos, Quando Deus está no lugar, as coisas estão vivas, estão crescendo, estão em movimento. Você pode ver, mas essa igreja aqui sempre está em movimento. Se você não sabe, nós temos uma equipe de obra a tempo integral, há anos que não para. Nós estamos com 4, 5, 6 obras ao mesmo tempo. Tem gente que só conhece isso aqui, mas não sabe que nós ocupamos, só em Balneário aqui, 12 propriedades. Não para, não para, não para, não para. Crescimento, crescimento, e CIES, e livro, e escola, e lançamento, e tudo. Uma igreja viva, não para. E agora posso dizer uma coisa? Tudo baseado em profecias que a gente recebeu. Você está dentro de uma profecia. Você está sentado numa profecia. Você está vendo uma profecia. Você está dentro de um prédio que é uma profecia. Você está escutando um homem pregar que é uma profecia se cumprindo. Você está dentro do profético. Diga comigo, Deus é profético. O Espírito Santo é profético. A Bíblia é profética. Quantas coisas Deus faz sem homem de Deus? Então, aonde não tem profecia, Deus não está fazendo? Posso ir mais profundo um pouquinho? Se segura, guarda as pedras, escute até o final. Guarda as pedras. Eu vou falar uma coisa muito séria. Enquanto não for profetizado, na boca de um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo que seja a vontade de Deus, não acontece. Então vamos supor, Deus quer fazer alguma coisa em Balneário, na minha vida ou na tua vida. Diga comigo, é a vontade de Deus. Só porque é a vontade de Deus não acontece. Coloca lá de novo o vídeo. Coloca o vídeo. Vocês vão entender o que eu acabei de falar agora. Poderão esses ossos viver? Senhor, tu sabes. Então, profetiza. Pode tirar. Então o quê? Senhor, poderão os ossos viver? Era ou não era a vontade de Deus? E por que Deus não fala lá e fez os ossos viver? Porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, E o que o profeta faz? Então Deus não simplesmente fez os ossos reviverem. Ele teve que achar um profeta que liberasse a palavra. Ou seja, ainda que seja a vontade de Deus, ela só é validada a partir da profecia. Quando alguém profetiza, o céu é ativado, a terra é ativada, e tudo começa a girar ao redor para fazer aquilo acontecer. Então, tem coisa que é a vontade de Deus, mas a profecia é a ignição que liga tudo. Tudo começa a mover. Anjo começa a mover, começa a descer, começa a subir, coisa começa a acontecer dentro dos advogados, dos juízes, as coisas começam a se mover. Meu Deus!
Quando a gente profetizou, CIES vai ser a convenção internacional do Evangelho Sobrenatural, e vai marcar, e vai fazer, e vai acontecer, e eu liberando profecias sobre os CIES, e fui lá, e eu coloquei a mão, falei, isso aqui vai lotar, aqui vai ter 4.000 cadeiras, esse lugar vai estar cheio, e pau, as coisas começaram a acontecer. Todo dia pastores em muitos lugares me ligam, pelo amor de Deus, eu quero ir, como que eu faço? Deus começa a mover. Aí nos chamam do governo do estado, diz assim, nós queremos saber que evento é esse. Nós queremos ajudar o evento, nós queremos dar desconto no evento. Fizeram uma reunião hoje com a Patrícia que está organizando, sem nós pedirmos, deram mais de 100 mil reais de desconto. O céu começa a mover, as coisas começam a dar certo. Tem coisa, por isso que o diabo odeia a profecia, porque quando é profetizado, o céu é ativado, a terra é ativada, e as coisas começam a ir atrás para fazer a palavra acontecer, porque a minha palavra não voltará. A gente estava lá no templo antigo, não lembro quantos membros a gente tinha, talvez 200. E aí a gente estava fazendo um culto profético. Aqui tem profeta. E aí a gente pegou, comeu todo mundo uva, cada um guardou a sementinha. Quem estava naquele dia? Pegamos a sementinha e eu falei, agora abram as portas da igreja e todo mundo sai plantando essa semente nos terrenos ao redor da igreja, casa, todo lugar. Quem fez isso? Aí nós estávamos só ali no templo antigo. E aí jogaram do lado, jogaram do outro, jogaram nessa rua. A Lisandra jogou na casa apostólica aqui. Alguém jogou na casa REM. E sabe o que acontece? Dali agora nós já ocupamos 12 lugares aqui. E hoje me ofereceram mais 2 aqui, que vocês nem sabem. Que nós vamos ocupar. Mais 2. Já compramos, estamos pagando aqui. Algumas matrículas dessas já são nossas, propriedade da família do Rei. Porque alguém profetizou e a coisa começa a ir atrás para a profecia se cumprir. Deus move papel, Deus move pessoas, Deus remove pessoas, Deus coloca a pessoa. Irmão, quando a profecia acontece, é igual um caminhão, e querido, o que tiver na frente vai atropelando, vai desfazendo, vai colocando, até que a palavra se cumpra. Minha palavra não voltará vazia. Poderão esses ossos viver? Senhor, tu sabes. Então, profetiza. Sabe como é que está em inglês? Prophesy. Alguém diga prophesy. Tudo que nós estamos vivendo é profecia. Exatamente tudo. Esse templo aqui, montava ali do outro lado, a gente estava no meio da pandemia, a gente tinha acho que 50 membros. E eu tinha, onde agora é o quarto, acho que um dos quartos femininos agora, eu nem sei mais o que é, lá em cima tinha uma janelinha, eu olhava para esse terreno vazio e falava assim, em nome de Jesus, ali vai ser um templo, e vai ter do lado o nosso púlpito, vai ser lateral, vai ter uma galeria lá em cima, e eu falava daquele jeito, e as pessoas vinham, mostravam, vai ser assim, eu tinha o desenho, minha esposa ficava assim, meu Deus, o que os nossos convidados vão achar, esse homem é louco, 50 membros, quem que constrói um templo para mais de 1.000 pessoas sentadas em Balneário no meio da pandemia com 50 membros, sem R$1, sem dinheiro, sem nada? Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa de dinheiro, você não precisa de pessoas, você precisa de uma profecia, e o céu começa a mover a favor e faz a coisa acontecer. Deus tira do caminho quem precisa tirar, Deus muda o que tiver que mudar, mas a coisa acontece. Aí nós fizemos o ato profético. Pegamos todos os homens da igreja, 20 pessoas. Acho que não dava 20, acho que uns 15. Lembra a camisetinha amarela? Acho que não dava. Você estava esse dia? O Dan, você ajudou a cravar as estacas aqui, não acabou? Pegamos as estacas, quantas eram? 12? 10? Não lembro quanto que era. E a gente foi cravando estacas com o versículo, estende o lugar da sua
tenda. E fomos cravando em todo ao redor desse terreno. E declarando, ali vai ser um templo da família do reino. E vamos construir sem dívida. E o dia que eu assinei o contrato para fazer isso aqui, tinha exatamente R$0 na conta. E você está vivendo dentro de uma profecia. Aplauda o Senhor por isso, aleluia. Aleluia. Ainda que seja a vontade de Deus, a vontade de Deus só é ativada através da profecia. Não adianta o carro ter gasolina, bateria, tudo em dia. Alguém tem que ligar a ignição. Tem que vir um foguinho, não tem? A profecia liga as coisas. E tudo começa a girar, tudo começa... Irmão, é sobrenatural. O profeta Joshua Giles, eu estava lá no meio do evento de Miami. Olha para você ver. 7.000 pessoas. Quem sou eu no meio de 7.000 pessoas em Miami? E o profeta Joshua Giles, que é um dos maiores profetas hoje dos Estados Unidos, mundialmente reconhecido por profecias mundiais, as guerras que nós estamos vivendo hoje, ele que profetizou, está tudo gravado, 2023, 2024, as profecias dele. Eu cumprimentei ele no elevador, assim, que bom, eu sou o pastor do Brasil. Aí ele para tudo e diz assim, there is an apostle from Brazil that I met at the elevator. Tem um apóstolo que eu conheci no elevador. Tem esse vídeo aí, ontem eu pedi, vocês não colocaram. Olha o que ele diz. Ele disse assim, Deus te fará o apóstolo nas mídias da América Latina. Quando ele profetizou isso, eu não era ninguém na América Latina. Ele só disse que eu ia tomar conta da América Latina, que meu nome ia soprar na América Latina, e eu mal e mal estava soprado em Balneário Camboriú. E ele liberou essa palavra, e a palavra começa a correr, sim ou não? A palavra começa a correr, e de repente eu recebo um convite para pregar na maior igreja de fala hispana do mundo. E lanço lá o meu livro, Banco de Dios en la Tierra. E agora eu recebo todo dia convite para pregar no mundo hispano. Não estou em lugar nenhum, porque eu amo estar aqui com vocês. Mas se vocês não der muita glória, eu vou começar a viajar mais. Se vocês estão comigo, vocês vibram comigo. E não só fui uma vez, fui 2 vezes. 60.000 pessoas, o maior templo da América Latina de fala hispana. 18.000 pessoas sentadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cultos. Uma palavra. Já era a vontade de Deus. Mas alguém tinha que prophesy. Por isso que é importante você estar no CIES 2025. Porque eu creio que em algum momento, uma dessas profecias vai ser a ignição da vontade de Deus na sua vida. Aleluia. Você tá com a mesma expectativa que eu? Bom, eu já acho que eu estou vivendo muito acima do que eu poderia estar vivendo assim. Eu falo, meu Deus! Cadê o... Eu estou assim, ó. Só que agora nós vamos ter mais 5 profetas lá profetizando o que vai ser liberado nesses dias, irmão. O que vai ser liberado. E além dos que estão no cartaz, tem outros profetas, como é, por exemplo, o profeta Derek Oss. Que vai, então, e está vindo outros. Hoje eu convidei um, que não vou nem falar, ele é muito famoso, eu esperando ele me confirmar. Vai ter uns 10 profetas loucos lá, irmão. E não vou dar uma hora para eles pregar, não, irmão. Sabe como é que vai ser? Eu vou soltar os profetas. Soltar. Alguém aplauda o Senhor Jesus. Solta os profetas! Tem que soltar porque o povo amarra muito o profeta. Eu vou soltar os profetas. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Efésios 2:20. Isso aqui vai explodir tua cabeça, porque o Brasil precisa ler esse versículo. O fundamento da igreja, preste muita atenção,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos... Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo não está fundamentada no ministério pastoral, nem no ministério evangelístico, mas sim no ministério apostólico e profético. E tem igreja que sequer reconhece apóstolo e sequer reconhece profeta. Aí a gente pergunta, por que a igreja ainda não é gloriosa? Por que a igreja está miserenta? Por que a igreja está doente? Por que a igreja está fechando? Por que a igreja não avança? Por que a igreja não abre igreja no mundo inteiro? Porque são igrejas que não ativaram a unção profética, não ativaram a unção apostólica. E, esse ano, o CIES é a igreja... Então, nós estamos restaurando essa visão do que é o profeta de ofício. Pessoas que estão assistindo aí estão fazendo a escola de profetas da Exousia School. Espero que muitos aqui também tenham comprado e tenham feito a nossa escola de profetas. E vamos colocar esse fundamento profético na igreja. Imagina o que vai acontecer no CIES 2026, que já está sendo agendado. E lá no 2025, você vai poder já comprar o ingresso do 2026. Isso vai virar uma bola de fogo, para não dizer bola de neve. A palavra de Jesus vai virar uma bola de fogo. Quem crê nessa bola de fogo, amém? Essa risada do Silas é brava. 1 Tessalonicenses 5:20. 1 Tessalonicenses 5:20. Aleluia. No 3 a gente vai ler junto. 1, 2, 3. Não desprezeis as... Diga comigo, desprezar as profecias é igual... rasgar dinheiro. Só rasga dinheiro quem é? Não. E outra coisa, é pecado. Agora, eu vou ser justo com o Brasil. O que tem de gente vagabunda no Brasil, que se diz profeta e profetiza, não tem nome nesse Brasil. Então, eu vou te dar algumas dicas para você nunca mais cair na lábia desse povo. Amém? Amém? Diga comigo, todo verdadeiro profeta é reconhecido pelo presbitério da sua igreja. Pronto. Tu é profeta? Sim. Quem te ungiu? Ah, não, Deus me ungiu no monte. Foi o capeta que te ungiu no monte. Deus falou para mim. Deus não falou coisa nenhuma. Profeta tem que ser reconhecido na casa, na igreja, pelo presbitério, assim como são os 5 ministérios. Amém? Então pronto, quando já sou profeta. Qual foi a pergunta que Deus fez para o diabo, lá no livro de Jó, no capítulo 1 de Jó? Da onde vens? Diga comigo, verdadeiros profetas têm endereço. Falsos profetas não têm endereço. De onde vens? Eu sou profeta na casa do apóstolo Pedro Medina. Eu sou, por exemplo, de onde vens, Cris Belec? Cris Belec é profeta oficial reconhecido pelo presbitério do apóstolo Guilherme Maldonado em Miami. Tem endereço, tem casa, tem paternidade, tem lugar para tomar ceia, tem lugar para devolver o seu dízimo, tem lugar para servir. E tem lugar para ser repreendido, para ser cuidado, para ser tratado. Pronto, já está resolvendo muita coisa. Para que serve a profecia? Edificar, animar e consolar. Então, se alguém profetizar uma desgraça para você, nem dá bola. Ai, alguém profetizou, que eu ia perder tudo. Repreende. Alguém profetizou que eu ia ter câncer. Repreende. Eu já vi capeta, vão falar assim, Deus vai matar tua mulher e você vai casar comigo. Assim diz eu, né? Eu já vi gente com esse tipo de profecia dentro de igreja, irmão. Então, vamos lá. Diga comigo, toda profecia edifica, anima e consola. É para isso que serve a profecia. Outra coisa, diga comigo, não existe nenhuma profecia da parte de Deus
contra a Bíblia. Então, se alguém falar uma coisa que não é bíblica, você também descarta. Amém? E se tudo ainda você tem dúvida, o Espírito Santo, ele te dá discernimento. Olha o tanto que é importante. E além de tudo isso, para você não cair em falsa profecia, a Bíblia diz que a profecia deve ser julgada. Quem cai em falso profeta e falsa profecia é gente ignorante, que não entende nada do que eu acabei de falar. Ela não sabe que o profeta tem que ter endereço, ela não sabe que o profeta tem que ser bíblico, ela não sabe que o profeta tem que edificar, consolar e animar e consolar e edificar. Ela não sabe que a profecia tem que ser 100% bíblica, e ela não sabe que o Espírito Santo tem que testificar no coração dela, e ela não sabe como fazer para alguém julgar a profecia dela. Então, qualquer louco diz qualquer loucura para você e você acredita. Mas, a partir de hoje, você amadureceu. Quando você receber uma profecia, você vai procurar quem? O teu pastor, teus pastores, os teus irmãos mais velhos na casa, para te ajudar a julgar a profecia. Eu contei esse testemunho esses dias do Marlon. O Marlon estava no meio da pandemia, aí um louco na igreja aí, se dizia profeta, chegou para ele, ele falou assim, você vai abrir uma loja de calça jeans, assim diz o Senhor. Aí o Marlon tinha acabado de ouvir eu ensinar de que alguém tinha que julgar a profecia. Ele veio, pastor, já estou quase comprando as passagens para ir para São Paulo comprar calça jeans. Eu falei, para quê? Ele, não, porque eu recebi uma profecia para ir lá. Eu falei, o quê? Calça jeans? É que eu pedi para Deus e o homem falou que é para mim fazer isso. Eu falei, está repreendido, você não vai fazer isso não. Porque eu sou teu pai espiritual e tudo que Deus vem falando comigo não tem nada a ver com isso aí. Não sei se passou poucos meses, no meio do culto, ele estava lá na porta da igreja, não dava nem para mim ver ele estava lá quase na rua, e Deus chamou ele no meio do culto, falou, Marlon, vem aqui. E o Senhor falou assim, abra as suas mãos, Deus está colocando uma empresa nas suas mãos, e naquela semana ele foi chamado para assumir, eu acho que foi 50% de uma mecânica aqui na Oswaldo Reis, e ele está lá até hoje. Amém? Aleluia. Sobe o teclado aqui. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:20, vamos terminar de ler esse texto. Não desprezeis as profecias. Aí diz, examinai tudo, retende porque Paulo já sabia que nem tudo ia ser bom. É inevitável que surja palavras que não são vindas a partir de Deus. Mas nem todo mundo que profetiza coisa errada tem um coração ruim. Às vezes foi na emoção, às vezes foi numa imaturidade. Mas agora que você é maduro, esteja aberto para receber profecia. Busque a palavra profética. Seja um crente profético. Busque viver debaixo de uma palavra profética. E outra coisa que eu quero dizer para você, milita pela tua palavra profética. Que você tenha recebido uma palavra profética não significa que vai ser fácil. Tem pessoas que saíram dos seus estados, das suas cidades, venderam tudo, chegaram aqui com uma palavra profética. E no momento que a coisa apertou, voltou para trás. Se todas as vezes que a coisa apertasse, eu desistisse, essa igreja não existiria. Quando você recebe uma palavra profética, não significa que vai ser fácil. Por isso Paulo disse para Timóteo, milite pela palavra profética. Lute para ver essa palavra se cumprir. O céu está ao seu favor. Deus está agindo ao seu favor. Então, se manda você lutar pela palavra profética, isso quer dizer que ela não acontece por si só.
Tem que haver uma colaboração. Eu quero que você fique em pé nessa noite poderosa. Aleluia. 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 Vamos subir o louvor aqui, por favor. Iramassar de querer baixo cheque.